Bem-vindo ao Destilado Literário. Se você ama livros, este é o seu refúgio. Inscreva-se no canal, curta e ative o sino, para mergulhar em histórias incríveis e ideias que inspiram. Vamos ao destilado de hoje. Existe uma ideia confortável que aprendemos cedo, a de que nossos olhos mostram o mundo como ele é. Que a realidade está lá fora, sólida, objetiva, esperando ser observada. Que enxergar é uma forma de acessar a verdade. Donald Hoffman começa desmontando isso com a delicadeza de quem sabe que vai puxar o tapete, e com a precisão de quem calculou exatamente onde você vai cair. Talvez o maior choque não seja descobrir que estamos errados sobre a realidade. Talvez seja perceber que a evolução nunca teve a menor intenção de nos mostrar a verdade. O que vemos, segundo Hoffman, não é o mundo. É uma interface. Assim como os ícones coloridos na tela do celular não são os circuitos reais por trás do sistema, aquilo que chamamos de espaço, tempo, objetos, corpos e até pessoas pode ser apenas uma camada gráfica, útil, eficiente, mas profundamente enganosa. A pergunta que atravessa todo o livro não é simples, nem confortável. E se a verdade for invisível por design? Durante muito tempo, a ciência assumiu algo quase óbvio. Perceber a realidade com precisão deveria ser uma vantagem evolutiva. Quem vê melhor, sobrevive melhor. Quem entende o mundo como ele é, toma decisões mais eficazes. Hoffman mostra que essa intuição está errada. Em simulações matemáticas rigorosas, ele coloca organismos virtuais para competir. Alguns percebem a verdade do ambiente. Outros percebem apenas sinais simplificados, distorções úteis. O resultado é sempre o mesmo. Os que veem a verdade perdem. Perceber a realidade como ela realmente é exige custo cognitivo, processamento, energia. A evolução não se importa com isso. Ela só pergunta: funciona? Continua vivo? Reproduz? Se uma percepção falsa gera comportamento eficaz, ela vence. A verdade não tem valor adaptativo por si só. O que importa é a utilidade. Isso muda tudo. Porque significa que nossas percepções, cores, formas, objetos sólidos, até a ideia de coisas separadas, não são janelas para o mundo, mas atalhos estratégicos. Truques eficientes. Ilusões estáveis. A realidade profunda pode ser radicalmente diferente do que experimentamos, e nós nunca fomos feitos para vê-la. Hoffman propõe uma metáfora poderosa, quase impossível de esquecer. Você olha para a tela do computador. Vê pastas, arquivos, ícones. Tudo parece concreto, organizado, intuitivo. Mas nada daquilo se parece com os circuitos, os impulsos elétricos, o código binário que realmente fazem a máquina funcionar. Os ícones existem para ajudar você a agir, não para revelar a verdade do sistema. Agora substitua a tela do computador por consciência humana. Quando você vê uma maçã vermelha, não está acessando a essência da maçã. Está vendo um ícone perceptivo que resume milhões de variáveis invisíveis em algo simples, comestível, útil, relevante. O vermelho não está lá fora. O espaço não está lá fora. O objeto como coisa sólida talvez nem exista da forma como acreditamos. Tudo isso pode ser apenas interface de usuário. E a interface funciona tão bem que esquecemos que é uma interface. Porque, se Hoffman estiver certo, não estamos apenas enganados sobre detalhes do mundo. Estamos enganados sobre o tipo de mundo em que vivemos. A física, a biologia, o senso comum, todos partem da suposição de que partículas, espaço-tempo e objetos são fundamentais. Hoffman inverte isso. Ele sugere algo radical. A consciência não surge da matéria. A matéria surge da consciência. Não no sentido místico barato, mas como uma hipótese matemática séria. Ele propõe modelos onde unidades conscientes interagem, e o que chamamos de realidade física emerge como uma projeção estatística dessas interações. O mundo físico seria um efeito colateral. Um mapa. Um símbolo. E símbolos não são a coisa em si. Esse livro é, no fundo, um ataque frontal ao que Hoffman chama de realismo ingênuo, a crença de que vemos o mundo como ele é. Essa crença sustenta nossa segurança emocional.
Dá a sensação de chão firme. Mas, segundo Hoffman, ela é cientificamente insustentável. A percepção não foi moldada para revelar a verdade. Foi moldada para esconder o que é irrelevante. E talvez o que chamamos de realidade seja apenas aquilo que conseguimos suportar ver. Hoffman não escreve para confortar. Ele escreve como quem deixa pistas. Não obriga ninguém a concordar. Mas, depois de atravessar seus argumentos, fica difícil voltar ao mundo da mesma forma. Porque, se a realidade é uma interface, então, o que chamamos de eu pode ser apenas um avatar. O espaço e o tempo podem ser recursos gráficos. E a verdade pode existir fora de qualquer experiência humana possível. Talvez o maior mistério não seja o que existe, mas porque vemos tão pouco do que existe. Depois de desmontar o realismo ingênuo, Donald Hoffman faz algo que separa especulação de provocação séria. Ele chama a matemática para a conversa. Aqui não é opinião. Não é intuição filosófica. É modelo formal. A pergunta agora deixa de ser isso é possível, e passa a ser outra, bem mais perigosa. Se o espaço-tempo não é fundamental, o que pode ocupar esse lugar? A resposta de Hoffman é ousada, mas não arbitrária. Agentes conscientes. Não pessoas. Não cérebros. Não indivíduos humanos. Unidades mínimas de experiência. Estruturas capazes de perceber, decidir e agir. Esses agentes não vivem dentro do espaço e do tempo. O espaço-tempo emerge depois, como um efeito coletivo. Essa inversão é brutal. Porque toda a ciência moderna foi construída sobre a ideia oposta. A física descreve o mundo como se espaço e tempo fossem o palco fundamental da existência. Tudo acontece dentro deles. Partículas se movem. Campos vibram. Forças interagem. Hoffman aponta um problema incômodo. Quanto mais profundamente a física investiga o real, menos o espaço-tempo parece sólido. Relatividade geral e mecânica quântica já não concordam plenamente. Em escalas extremas, o próprio conceito de espaço contínuo começa a falhar. O tempo se comporta de maneira estranha. A causalidade perde nitidez. Isso não é um detalhe técnico. É um sinal. Talvez estejamos tentando explicar a realidade usando conceitos que só fazem sentido na interface, não na base. Como tentar entender o sistema operacional olhando apenas para os ícones? O ponto mais controverso, Hoffman não tenta suavizar. A ideia dominante diz: matéria, cérebro, consciência. Hoffman propõe o inverso. Consciência estrutura o mundo físico. Não porque parece bonito, mas porque, matematicamente, a consciência é o único dado que nunca desaparece. Tudo o que sabemos do universo passa pela experiência consciente. Mesmo os instrumentos científicos são extensões dela. Não existe observação fora da experiência. Ignorar isso, segundo Hoffman, é como tentar explicar o mapa sem admitir a existência do cartógrafo. Para não cair no vago, Hoffman constrói um modelo formal simples e elegante. Um agente consciente, no nível mais básico, possui 3 componentes: experiências possíveis, decisões possíveis, ações possíveis. Esses agentes interagem entre si, e dessas interações emergem padrões estáveis. Alguns desses padrões, quando observados de fora, se comportam como partículas, campos, objetos físicos. O mundo físico seria, então, uma descrição estatística dessas interações, não a realidade última. Importante, isso não torna a física falsa. Torna-a derivada. Assim como um ícone não é mentira, ele só não é a coisa em si. Porque a interface é incrivelmente bem projetada. A evolução teve bilhões de anos para otimizar esse sistema perceptivo. Ele precisava ser rápido, consistente e previsível. O espaço contínuo cumpre esse papel perfeitamente. Você não precisa calcular probabilidades quânticas para atravessar a rua. Você precisa de uma percepção estável de distância, velocidade e objeto. O espaço-tempo funciona como uma linguagem visual eficiente, não como um retrato fiel. E quando confundimos eficiência com verdade, nasce a ilusão. Nesse ponto do livro,
algo começa a acontecer com o leitor atento. A ideia de objeto começa a perder rigidez. A noção de eu separado do mundo fica menos óbvia. Até o conceito de morte começa a parecer mal definido. Se o que chamamos de corpo é um ícone na interface, o que exatamente deixa de existir quando ele desaparece? Hoffman não responde isso diretamente. Ele não promete transcendência nem consolo. Ele apenas mostra que nossas categorias podem estar erradas desde o início. E quando as categorias caem, o medo aparece. Talvez a parte mais provocadora não seja dizer que a consciência é fundamental, mas afirmar que isso não destrói a ciência. Ao contrário, Hoffman sugere que abandonar o materialismo pode libertar a investigação científica de vielas sem saída conceituais. Em vez de tentar forçar a consciência a emergir da matéria, poderíamos investigar como estruturas conscientes geram os padrões que chamamos de matéria. Isso muda as perguntas, muda os modelos, muda o horizonte do que é possível explicar. Ao final dessa camada, o leitor já não pisa em terreno firme. O universo deixa de ser uma coleção de coisas e passa a parecer uma rede de relações. A realidade deixa de ser um palco e vira um processo. E a consciência deixa de ser um acidente e se torna protagonista. Talvez o mundo nunca tenha sido feito de coisas. Talvez sempre tenha sido feito de experiências em interação. Em algum ponto da leitura, o leitor percebe que a pergunta já não é mais: isso é verdadeiro? A pergunta passa a ser outra: verdade para quem? E para quê? Se nossas percepções são moldadas para a sobrevivência, não para a fidelidade ao real, então a própria ideia de verdade precisa ser reavaliada. O que chamamos de verdade objetiva pode ser apenas aquilo que funciona bem dentro da interface humana. Isso não significa que tudo vira opinião. Significa que a realidade última pode ser estruturalmente inacessível à percepção direta. Hoffman não está dizendo que vivemos numa mentira. Ele está dizendo que vivemos numa simplificação radical. E simplificações escondem mais do que revelam. Aqui a coisa fica interessante. Se o mundo físico não é fundamental, então o determinismo clássico perde força. As leis físicas que parecem governar tudo seriam descrições do comportamento da interface, não das entidades últimas. Isso reabre espaço para algo que a ciência vinha tentando fechar há décadas: a agência real. Não aquela liberdade ingênua de posso fazer qualquer coisa, mas a ideia de que decisões não são apenas consequências inevitáveis de partículas em movimento. Se agentes conscientes são fundamentais, então escolha não é uma ilusão tardia. É um elemento básico da realidade. Isso não resolve o problema do livre-arbítrio, mas muda completamente o tabuleiro onde ele é jogado. Talvez nenhuma parte do livro provoque tanta tensão silenciosa quanto esta. Se corpos são ícones perceptivos, o que exatamente morre quando um corpo deixa de funcionar? Hoffman não afirma continuidade pessoal, nem nega. Ele faz algo mais honesto e mais perturbador: mostra que a pergunta pode estar mal formulada. A interface nos faz associar identidade ao corpo. Mas se o corpo é apenas um símbolo, então a dissolução do símbolo não implica, automaticamente, o fim daquilo que ele representava. Isso não vira promessa de imortalidade. Vira um ponto de interrogação enorme. E, curiosamente, esse ponto de interrogação é mais compatível com a ciência do que certezas materialistas disfarçadas de rigor. É aqui que muita gente erra ao ler Hoffman. Ele não está propondo religião. Não está defendendo dogma. Não está vendendo transcendência fácil. O que ele faz é remover um bloqueio conceitual, a ideia de que tudo o que não cabe no materialismo é automaticamente irracional. Ao colocar a consciência como fundamental, ele cria espaço para diálogo, não para crença cega. Espiritualidade, nesse contexto, deixa de ser fuga da ciência e passa a ser exploração de níveis mais profundos da realidade, ainda não mapeados. Não é misticismo. É humildade epistemológica. Hoffman é cuidadoso ao alertar: abandonar o realismo ingênuo não significa jogar fora a ciência, nem a razão, nem o senso comum no dia a dia. A interface funciona. Você continua atravessando ruas, pagando contas, vivendo sua vida. O perigo não está em questionar a realidade.
O perigo está em confundir o mapa com o território. A história da ciência é cheia de momentos assim, quando o que parecia óbvio revelou-se apenas um caso particular de algo muito maior. A Terra deixou de ser o centro. O tempo deixou de ser absoluto. Agora, talvez, a matéria deixe de ser fundamental. Porque ela atinge o último pilar invisível. Aceitamos que nossos sentidos falham às vezes. Aceitamos que somos enganados por ilusões. Mas ainda queremos acreditar que, no fundo, vemos algo real. Hoffman retira esse conforto. Ele sugere que a própria noção de realidade cotidiana pode ser um artifício evolutivo, uma história que contamos para continuar funcionando. E isso mexe com identidade, controle, segurança e até com o ego científico. Curiosamente, não sobra vazio. Sobra curiosidade. Sobra abertura. Sobra um convite para pensar além das categorias herdadas. The Case Against Reality não destrói a realidade. Ele desmonta a certeza de que já a entendemos. Talvez o mundo seja mais estranho do que imaginamos. Talvez seja mais rico. Talvez seja mais consciente do que ousamos admitir. No fim, Hoffman não entrega respostas finais. Ele entrega algo mais raro, uma fratura no óbvio. E quando o óbvio quebra, a mente é obrigada a fazer aquilo que a evolução tentou evitar o tempo todo: olhar além da interface. Talvez o maior mistério não seja o universo. Talvez seja porque vemos um mundo tão simples quando a realidade pode ser infinitamente mais profunda. Depois de atravessar as ideias de Donald Hoffman, algo curioso acontece. O mundo continua igual, mas a sensação de solidez diminui. As coisas ainda têm forma, peso, nome. Mas a confiança nelas já não é absoluta. Isso não é confusão mental. É o efeito colateral natural de perceber que aquilo que chamamos de realidade pode ser apenas uma camada funcional, não o fundamento do que existe. A interface continua ali. Ela precisa continuar. Mas agora sabemos que ela é uma tradução, não o texto original. Talvez a ideia mais perigosa do livro seja esta: o problema não é sermos limitados. O problema é não sabermos que somos limitados. A ciência avançou justamente quando abandonou certezas intuitivas. Quando aceitou que o universo não precisava fazer sentido para nossos sentidos. Hoffman apenas empurra esse gesto até o limite lógico. Se espaço, tempo e objeto são atalhos perceptivos, então insistir neles como fundamentos pode estar nos impedindo de enxergar camadas mais profundas da realidade. Não porque falte inteligência, mas porque sobra confiança no óbvio. Esse livro não pede fé. Pede algo mais difícil: humildade cognitiva. Aceitar que talvez não sejamos o ápice da percepção. Aceitar que a verdade pode existir fora de qualquer experiência humana direta. Aceitar que aquilo que funciona não é necessariamente aquilo que revela. Essa humildade não enfraquece a ciência. Ela a amadurece. Porque toda grande virada científica começou quando alguém teve coragem de dizer: talvez estejamos olhando do jeito errado. Existe um alívio silencioso aqui. Se a realidade última não cabe na mente humana, então não entender tudo não é fracasso. É condição. O mistério deixa de ser um erro a ser corrigido e passa a ser um dado fundamental da existência. Talvez o universo não seja algo a ser dominado. Talvez seja algo a ser explorado, com cuidado, curiosidade e menos arrogância perceptiva. No fim das contas, você continua vivendo sua vida. Mas talvez passe a segurar suas certezas com menos força. Talvez passe a desconfiar do que parece óbvio demais. Talvez comece a olhar para a consciência não como um subproduto frágil, mas como algo central, ainda mal compreendido. E talvez perceba que a pergunta mais importante não seja: como o mundo é? Mas por que ele se apresenta assim para nós? Refletir sobre isso não muda o mundo de imediato, mas muda a forma como caminhamos por ele. E às vezes, mudar o olhar já é o começo de uma transformação silenciosa. Porque pensar dói um pouco, mas enxergar além da interface vale o esforço. Se você gosta de vídeos assim,
Deixe seu like para fortalecer o canal e ative o sininho para não perder os próximos. O seu apoio nos instiga a continuar destilando. Boa leitura!